Moraes é uma bênção, é muito prazeroso, né? Todos esses anos, né? Eu estou começando a ficar um dos mais velhos da igreja, né? Moraes, Vinícius, Geraldo Macarrão, Lucinha Minarini, Pastor Marcel. E tem muitos anos que eu vejo o Moraes com essa alegria, compartilhando, né? Com muita gratidão, com muita simplicidade aquilo que Deus tem feito na vida dele. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz também para você que está em casa. Deus é bom, cuida de nós de uma forma especial, e no meio das nossas lutas, que nós não venhamos abandonar Jesus por nada, porque Ele é tudo que nós temos. Eu quero começar essa palavra falando de algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração durante esses dias, que eu estou muito esperançoso com tudo aquilo que Deus tem mostrado para nós como Igreja Batista Reviver, tudo que Ele tem apontado, e eu entendo que tem vindo um tempo muito glorioso se aproximando da nossa igreja, de uma forma, só dois, você crê? De uma forma individual e também para nós como igreja. Eu sinto um tempo de alinhamento que antecede os tempos de avivamento. Sempre que Deus quis avivar uma nação, uma igreja, uma cidade, uma pessoa, ao longo da história, Ele sempre alinhou o povo primeiro, para depois Ele poder avivar. E o que eu vejo é que Deus fará muitas maravilhas no nosso meio, e por causa disso, alguns de nós aí temos sido imprensados, né, ou melhor, prensados a um grande avivamento e a um grande alinhamento. Quem sabe você está aqui, está passando lutas, está passando dificuldades, está passando problemas. Eu conheço um Deus que também se revela nas nossas adversidades. Você crê nisso? O texto de Gênesis, capítulo 32, versículo de número 28. Gênesis 32, versículo de número 28. Gênesis 32, 28. O texto diz assim: Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Queridos, esse é um texto bastante conhecido, o Val de Jaboque, onde a vida de Jacó foi transformada. Deus alcançou Jacó de uma forma muito especial nesse dia. E hoje eu quero usar dessa história, desse homem, para trazer algumas verdades para o meu e para o seu coração. Esse Jacó, ele é neto de Abraão, filho de Isaac, irmão gêmeo de Esaú. E ele é muito conhecido por toda a igreja. E já no seu nascimento, ele é um milagre. Por quê? A sua mãe, Rebeca, mulher estéril, e o seu pai, Isaac, resolve clamar ao Senhor. Por isso eu aprendo que diante das nossas adversidades, nós temos a opção de clamar, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E o milagre acontece, e acontece de forma dupla. E ela não está gerando apenas duas crianças, ela está gerando duas nações no seu ventre. E o texto de Gênesis 25 vai trazer que essas duas nações seriam dois povos grandes, mas o menor serviria e seria o maior. E ao longo da gestação, vem o momento do nascimento, vem o momento do parto, e eu fico viajando em algumas histórias bíblicas, e essa é uma que eu viajo muito.
nasce primeiramente uma criança, um bebê peludo. Fica imaginando a cena do nascimento de Esaú, e por causa disso ele é chamado de Esaú. E nasce uma outra criança, um outro bebê, agarrado no calcanhar de Esaú. Você consegue tentar imaginar essa cena? Jacó agarrado no calcanhar de Esaú, e desde o ventre a mãe olha para ele e fala: você será chamado Jacó, porque você nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Alguns que gostam de aumentar um pouquinho até falam que Jacó queria nascer primeiro, de alguma forma, tentando segurar. Eu não acredito dessa forma, mas se nós olharmos, dá até para forçar. Eu não concordo, mas dá para forçar, tentando volta para cá, Esaú, porque eu tenho que nascer primeiro. Porque se você abrir um parêntese, quem nascia primeiro tinha algumas bênçãos, alguns privilégios, era o filho primogênito. E ao longo da história, a gente vai ver que, de um jeito ou de outro, Jacó se tornou o primogênito, seja pelo bem ou seja pelo mal. Jacó lutou com todas as forças para ser o primogênito, com meios lícitos e com meios ilícitos, mas o desejo dele era ser o primogênito. E com certeza, quando lemos Gênesis, você que começa a ler a Bíblia e para aí, você já leu Gênesis algumas vezes, né? Começou, parou, então talvez Gênesis é uma parte muito conhecida. E eu vejo que esse homem, chamado Jacó, ele é um homem que teve muita graça de Deus, muita bondade de Deus. Se você vê algumas das histórias, conforme essa que eu citei, Jacó, esperto, estrategista, vê seu irmão desprezando o direito de primogenitura, e o seu irmão cansado, chegando do campo muito cansado. Esaú era um cara que trabalhava muito, que caçava muito. Jacó usa daquela situação e fala assim: eu te dou o guisado, eu te dou alguma coisa para você comer, se você trocar comigo o seu direito de primogenitura. Esaú tem um pensamento que é muito condenável, e nós precisamos pensar nisso. Ele olhou para a sua atual situação e falou da seguinte maneira: o que adianta primogenitura para quem vai morrer? Ele abre mão do direito de primogenitura, troca com Jacó, se alimenta do guisado, só que a vida deles continua. Esaú continua vivo, Jacó ainda não é o primogênito, mas ele troca esse direito. Jacó, amado por sua mãe, aqui dá para a gente abrir um parêntese, cuidado com as preferências, você pai, você mãe, cuidado com as preferências de filho. A sua mãe Rebeca quis ajudar Isaac já na velhice, com um olhar muito cansado, já não enxergando direito. Ele fala: eu quero agora abençoar os meus filhos. Rebeca quer dar uma ajuda para Jacó. Ela ouve que Isaac chama Esaú e fala: prepara aquela caça que eu tanto gosto, que quando você voltar eu vou te abençoar. Ela prepara um cenário, coloca pelos de animal, prepara a sopa, prepara ali a caça e entrega, e Jacó chega na frente, é abençoado por Isaac. E quando Esaú chega, ele fala: e agora, cadê minha bênção? Mas ele já tinha perdido e Jacó tinha sido abençoado. Eu posso aprender com esse texto que nós não precisamos forçar aquilo que Deus tem para nós. E fica um pouco caro para Jacó, que Jacó tem que deixar sua casa fugido do seu irmão Esaú. E conforme eu vinha falando, ele vive um tempo também de muita graça, porque em um momento ele coloca uma pedra, ele deita naquela pedra, Deus fala com ele, fala: Jacó, você vai ser uma grande nação. E nessa pedra ele via uma escada com anjos subindo e descendo,
E Deus mostrando que estava com ele e prepararia para ele um caminho por onde ele passasse. E ele vai para a casa do seu tio Labão, lá ele se casa, ele conhece Lia, ele conhece Raquel. O seu tio, que se torna o seu sogro, quer passar a perna nele de qualquer maneira, e quanto mais Labão tentava passar a perna em Jacó, mais Deus abençoava Jacó, e os rebanhos iam crescendo, as coisas iam acontecendo. Só que Jacó deixou uma pendência. Tinha algo com Deus a ser resolvido, e tinha algo também com Esaú. E quando nós chegamos em Gênesis 31, versículo 3, eu não quero me deter tanto nos detalhes da história de Jacó, para que a gente possa deter-se no ensinamento. Gênesis 31, 3 diz: E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Se nós olharmos para Gênesis 12, o avô de Jacó recebe de Deus uma ordem, o contrário dessa ordem: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Só que Jacó está recebendo uma ordem: volta para sua casa, volta para os seus parentes, volta para os seus, que lá eu estarei com você. Aqui eu aprendo que nós não podemos viver de caixinha de promessa em caixinha de promessa. Porque em Gênesis 12 Deus está mandando ir, em Gênesis 31, 3 Deus está mandando voltar. Então nós precisamos de ter entendimento para o que Deus espera de mim e de você, porque talvez está sendo dada uma direção para alguém aqui hoje, e você precisa saber o que Deus está falando comigo. Não é exatamente o que parece que Deus está falando, o que é mais cômodo, mas é o que Deus tem com a sua vida. Porque cada um aqui é importante no reino dos céus. Cada um aqui tem um dom no reino dos céus. E eu e você seremos usados para a glória de Deus, mas cada um de forma que o reino cresça em nós e através de nós. Aí, ouvindo essa ordem de Deus, e o versículo 2 também vai dizer que e Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Um lugar onde ele tinha favor se tornou um lugar que não era tão favorável mais. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de tirar Jacó daquele lugar. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que existem locais que são temporários, existem situações que são temporárias, e Deus pode te abençoar num local, através de algumas pessoas, e de uma hora para outra Ele pode começar a movimentar as coisas, de forma que você possa ser levado para outro lugar, de forma que você também glorifique o nome de Deus e cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. Só que nós gostamos de coisas confortáveis, nós não gostamos de desafios, nós gostamos de chegar e está tudo sobre o nosso controle. É muito gostoso nós chegarmos e entendermos tudo que vai acontecer. Talvez você entrou por essas portas e na sua mente já está projetado que abririam um culto, que cantariam 3 ou 4 louvores, que oraria uma oração, que seja pela família, que seja por algo direcionado, que teria uma palavra da oferta, que teria um pregador que ia passar uma luta para pregar, mas ia pregar, e que no final você ia receber uma oração e voltar para casa. Mas tem dias que Deus resolve fazer diferente, para mostrar que quem controla o culto e quem controla a igreja não somos nós, é Deus. Aí tem dias que a gente vem pensando assim: eu vou voltar para casa da mesma forma, mas o nosso Deus, Ele nos trouxe aqui a este lugar para ministrar algo de Deus para o nosso coração.
Não por causa do Everton, mas cada um de nós aqui está sendo ministrado de alguma forma, seja na palavra, no louvor, no abraço, no aperto de mão, no acender ou apagar das luzes. O Espírito Santo pode ministrar o nosso coração e você sair daqui entendendo que Deus é com você. Aí nós vemos esse homem chamado Jacó, com as portas fechadas no lugar que um dia as portas estavam abertas. Queridos, a roda gigante pode girar. Deus pode mover as coisas. Talvez você está numa situação boa e amanhã você está numa situação ruim. Mas eu acredito também para você que está numa situação ruim hoje, você pode estar numa situação boa amanhã. O que importa é se Deus está conosco, seja na situação ruim ou na boa. Aí nós vemos que certos pedidos de Deus e certas formas de trabalhar nem sempre são compreendidas. E eu entendo que Deus é mestre em deixar algumas situações de lado e deixar a gente tocar a nossa vida. E daqui a pouco Ele deixa a gente tocar, até Ele vir mexer em determinadas situações. Ele não mexe à toa, Ele mexe para o nome dEle ser glorificado. E o que Deus falou no meu coração é que o próximo nível, aumentar em intimidade com Deus, aumentar em conhecimento, aumentar em crescimento espiritual, nós precisamos de alinhamento. Nós precisamos de estar alinhados com aquilo que Deus tem. Talvez você tenha áreas da sua vida que você está devendo, tem áreas da sua vida que estão mal resolvidas, e você está achando que vai crescer sem resolver essas áreas. Você não vai crescer sem chegar nessas áreas, e eu estou aqui para te dizer que o crescimento de Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele vai tocar algumas áreas que nós não somos bons, Ele vai tocar algumas áreas que nós estamos com pendência, para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Pastor, é possível crescer? Sim, e o convite de Deus é nós crescermos, mas o crescimento vem quando nós pegamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas e transformamos elas em poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Só que voltar para casa não é tão simples, porque Jacó tinha que enfrentar um grande problema lá da sua juventude. Ele tinha que bater de frente com um grande problema da sua juventude. O motivo pelo qual ele saiu de casa, ele teria que enfrentar ele para voltar para casa. Gente, e quer ver uma coisa ruim? É nós enfrentarmos aquilo que nós não estamos querendo enfrentar. Irmãos, quando o gigante, e cada um tem o seu aqui, amém? O que é gigante para mim não é gigante para você. Mas quando o gigante bate na porta e você está diante dele e fala assim: Deus, tem misericórdia de mim. Porque um texto que eu gosto muito, o espinho na carne, ministrei ontem na oração 15 horas sobre isso. É um presente de Deus, mas é também um mensageiro de Satanás, que dá tapa na cara, esbofeteia e fala: você não é nada, você não é capaz, você não é digno, e até acusa dizendo: Deus não é com você. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aí nós vemos Gênesis 32, versículo 3. E agora, encontrar Esaú. Jacó sempre foi muito esperto, estrategista. E se você ler do versículo 3 ao versículo 21, você vai ver que estratégia era com Jacó. Ele separa os bandos, ele separa as mulheres, ele separa os animais, tantos animais para cá, tantos animais para lá. Uma turma vai por aqui, a outra turma vai por aqui. Quando vocês chegarem diante de Esaú, vocês vão se prostrar diante dele e vai falar: meu servo está vindo lá atrás. Esperto, em vez dele ir na frente para saber, para encarar o irmão. Não, eu vou lá para trás, se tiver que morrer, morre outro.
Ele prepara tudo, tudo. Jacó era estrategista. E deixa eu te ensinar algo, na vida com Deus, estratégia não é o suficiente. Na vida com Deus, conhecimento não é o suficiente. Na vida com Deus, saber fazer não é o suficiente. Histórico não é o suficiente. Na vida com Deus, o que conta é a vida com Deus. Pastor, mas eu sou chegado do pastor Marcel, isso conta muito pouco ou nada. Pastor, eu tenho 30 anos de igreja, muito pouco ou nada. Porque a forma de Deus agir é muito diferente da forma que nós queremos agir. E Deus não precisa da sua sabedoria. Eu quero louvar a Deus pela vida dos muito inteligentes nesse lugar, mas eu sinto muito te informar que a sua inteligência é nada diante da sabedoria de Deus. Eu quero louvar a Deus pelos muitos dispostos, e é muito bom a disposição, mas a nossa disposição é nada diante da presença de Deus. Eu quero louvar a Deus pelos fominhas da igreja, mas dizer que ser fominha não é o bastante para a glória de Deus se manifestar. Gente, temos que depender de Deus. E talvez você não faz nada e se sente menosprezado. Eu estou aqui para te dizer que você não pode continuar sem fazer nada, porque Deus é especialista em se manifestar em quem não sabe nada, para que o nome dele seja glorificado. Aí o 32, versículo 24, vai dizer que Jacó, à noite, ele passou, 32, versículo 21, ele prepara os presentes, e pensando, eu vou à frente. Então ele passou a noite no acampamento, e no versículo 22, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, 11 filhos, para atravessar o Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Irmãos, Jacó traçou uma estratégia, e ele fez tudo, passou todo mundo, mas quando ele chega no Val de Jaboque, ele fica sozinho. E quando ele fica sozinho, vem um homem, um anjo, para lutar com ele. E aqui eu quero te ensinar 4 verdades sobre o Jaboque. A primeira, tem um dia que Deus para o homem para encontrá-lo. Irmãos, tem um dia que Deus para o homem. Ele olha e fala assim, é hoje. Sabe aquela mira de alvo, daquelas armas de guerra, aquele pontinho vermelho? Ele coloca assim e fala assim, hoje é o Abraão. E ele não vai te dar sossego enquanto ele não cumprir o propósito dele em sua vida. Tem dia que ele fala assim, eu vou estar face a face com fulano. Ele pode ser bom de estratégia, ele pode ser bom de enrolar os outros, pode ser bom de dominar os outros, ele pode ser safado, sem vergonha, ele pode ser o que for. Mas no dia que eu parar na frente dele, acabou. Tem um dia que Deus para diante do homem, e pode ser o homem mais bravo, mais incrédulo que for, ele quebranta aquele coração. Saulo em Damasco, poderoso, cheio de más intenções, Deus mudou a vida daquele homem. Mateus na coletoria, naquele dia, Deus mudou a vida daquele homem. Eliseu na 12ª junta de bois, naquele dia, Deus mudou a vida daquele homem. Ladrão da cruz, nos acréscimos do segundo tempo, Deus mudou a vida daquele homem. E eu preciso ministrar ao seu coração que Deus pode mudar o rumo da sua história. Não importa as suas estratégias, não importa quem você é dentro da igreja, mas o que importa é que Ele pode ficar face a face com você e mudar a sua história.
Eu gosto desses dias, que esse dia não é um dia comum, não é um dia agendado, não é um dia arquitetado, onde a gente se levanta e fala, não, hoje eu vou. Irmão, você veio ao culto, mas eu tenho convicção que você pode voltar para casa com a vida transformada. Irmãos, eu tenho uma ilustração na minha cabeça que ela fala muito ao meu coração. A Sofia sentia muita cólica. Deu 3 meses e meio, do dia para a noite, ela nunca mais sentiu cólica. Deus pode fazer isso na sua vida também. Foi assim, de hoje para amanhã, de um segundo para o outro. E ela chorava, ela esperneava, mas no dia de amanhã ela já não fazia isso mais. Quem sabe até hoje você foi um crente mais ou menos. Ou quem sabe até hoje você foi um não crente. Eu acredito no poder de Deus. O dia que Deus pega e fala assim, ei, até hoje você foi, mas daqui para frente quem vai comigo, quem vai com você sou eu. O encontro mais necessário não era com Esaú. A pendência maior não era com Esaú. A pendência maior era com Deus. Talvez você está olhando para algumas coisas que você tem para resolver e pensando que o problema é com fulano. Até Deus te encontrar face a face e falar assim, vem, é eu e você aqui no ringue. Apresenta as suas demandas que eu vou apresentar a minha. Não importa quantas horas vai demorar, mas você só sai daqui transformado. E colocando minhas palavras, ou você sai morto ou transformado. Porque não tem como encontrar com Deus e não ser transformado. E aqui eu preciso te ensinar. Deus está te parando. Fica atento. Eu preciso abrir aqui um parêntese para que nós venhamos entender. Quem sabe você tem algumas situações que Deus está te apertando no face a face. Irmãos, e mudar que é bom, nada. Colocar desculpa no marido, na esposa, na igreja, no irmão, na irmã, nas suas debilidades, nas suas vulnerabilidades. Eu e pastor Marcel já até te entendemos, já te aceitamos, te perdoamos, está falando assim, não, está tranquilo, irmão, a gente te entende. Entende que você é fraquinho na fé, que você está mais ou menos, que você conhece pouco de Deus, a gente te entende. Seu líder de célula te conhece melhor que a gente, e ele já entendeu que não pode contar muito com você, que você é bem mais ou menos, mas para Deus não colou. E Ele está parando diante de nós e falando assim, eu quero encontrar face a face com você hoje. Agora não é o fulano, não é o ciclano, é eu e você. Por quê? Porque Jacó ficou sozinho, não tinha ninguém para ele proteger, não tinha ninguém para ele enganar. Ele ficou realmente face a face com Deus. E ele lutou até o amanhecer. Eu e você precisamos de entender isso. Se Deus tem te parado, se Deus arredou todo mundo e falou assim, agora é eu e você, é hora de você lutar. É hora de você bancar e falar, Deus, o negócio é o seguinte, eu não te sirvo do jeito que eu quero, porque eu não te conheço o suficiente. Deus, eu não te sirvo do jeito que eu quero, porque eu sou preguiçoso. Eu não te sirvo do jeito que eu quero, é porque eu não concordo com a igreja, é que eu não concordo com santidade, eu não tenho conhecimento a respeito de Deus da forma que tinha que ter. Então é por isso, Tomé, ele foi muito, todo mundo chama ele de incrédulo, mas ele foi muito homem. Ele falou, Deus, o negócio é o seguinte, Jesus, se eu não tocar, não tem como eu crer. Então facilita para mim, olha para mim segundo eu sou, então me mostra. Jesus foi lá e falou, e aí? É isso que você precisa? Então crê daqui para frente. E a Bíblia diz que Tomé creu. Que eu e você venhamos tirar as nossas máscaras e falar assim, Deus, é assim, Deus, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler a Bíblia, Deus, o meu corpo pede pelo pecado, eu gosto do pecado, fala a verdade com Deus, não fica maquiando, não fica mudando voz em oração, não fica aumentando a velocidade da oração só para parecer espiritual, não. Talvez você é fraquinho no joelho, irmão, ora sentado, está morrendo do joelho porque o irmão não levantou ainda. Vive uma vida de verdade diante de Deus.
Para de fazer para agradar pessoas, que com Deus não dá para a gente esconder nada. Amém? A primeira coisa, então, tem um dia que Deus para o homem para encontrar ele. E graças a Deus por isso. E eu posso falar de áreas também da nossa vida. Tem áreas que Deus pega e fala assim: agora está na hora de enfrentar. Está na hora de ficar face a face com essa área, para você entender que você não é bom o suficiente, para entender que você é maneirão em determinadas áreas, mas tem áreas que você é fraquinho, e está tudo bem. Quem disse que Deus quer que você seja o fenômeno de todas as áreas? Tem coisas que você precisa falar, eu não sei. Tem coisas que você precisa reconhecer, que existem pessoas que fazem melhor do que você, e está tudo bem. Talvez você faz um monte de coisa, está tudo bem também. Mas nós precisamos de estar face a face com Deus. A segunda coisa, esses encontros com Deus normalmente trazem cicatrizes para nós nunca mais esquecermos. Esses encontros com Deus normalmente trazem cicatrizes para nós nunca mais esquecermos. Irmãos, todos nós, eu acredito que queremos experiências. É muito legal você ouvir alguém experiente em uma determinada área. É muito legal você ouvir alguém experimentado, um bom motorista, um bom profissional em alguma determinada área. Mas sabe o que faz uma pessoa ser boa em algo? Experimentar, fazer, errar, acertar. Um bom lutador, ele apanha também. Um bom marinheiro enfrentou grandes tempestades. Um bom motorista de barro não foi feito no asfalto. Um bom motorista de barro virou motorista de barro enfrentando barro. E às vezes a gente quer ser bom em alguma coisa, mas não quer ter cicatrizes. Um reformador antigo vai dizer que Deus normalmente não usa um homem sem ferir ele antes. Nós queremos grandes ministérios, queremos pastorear milhares de pessoas, viver uma vida de milagres, mas eu estou aqui para te dizer que uma vida de milagres é uma vida de cicatrizes. Aos meus amigos que querem se tornar sábios, se preparem para as pancadas, para as decepções. Você que quer ser firme emocionalmente, se prepare para apanhar, para ser traído, para decepcionar pessoas e ser decepcionado. Bom seria que não existissem as cicatrizes, mas elas não vão permitir que nós venhamos esquecer daquilo que Deus fez, de quem Deus é e de quem nós somos. O 32, capítulo 32, versículo 25, vai dizer que no momento da batalha, da luta, o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. 31, ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Eu gosto de tentar imaginar as passagens bíblicas, conforme eu citei no início. Jacó chega andando normal e sai dessa experiência com um presente. Que presente? Ser transformado por Deus. Mas ele sai com mais um presente. Ele passou a mancar depois desse dia. Queridos, isso é muito reflexivo para nós, porque nós queremos sair das batalhas sem cicatrizes. A gente quer sair vitorioso das guerras com o rostinho todo bonitinho. Mas tem guerras que vão nos marcar. Eu sinto muito te informar que tem situações que não vão voltar, mas vai valer o aprendizado daquele dia.
Irmãos, vamos olhar para alguns textos bíblicos. Mefibosete, aquela babá quando saiu correndo com ele, tropeçou, ele não tinha culpa nenhuma. Parou de andar, um bebê, se eu não me engano, 5 anos. Poderia ter acabado com a vida dele. Uma precipitação, um tombo, e realmente destruiu com a vida dele, que levou ele para Lodebar. E Deus resgatou ele. A misericórdia ainda se manifestou, mas nunca mais ele voltou a andar. Se a gente parar para observar, existem várias circunstâncias que a gente vai passar, irmãos. E essa historinha que não pode ir tranquilo, que vai dar certo, tem erros que são irreparáveis, tem situações que vão nos marcar. Paulo foi até o 3º céu, ouviu coisas inefáveis que não é lícito dizer, mas voltou de lá, irmãos, premiado com o espinho na carne. E para arrancar o espinho na carne? Oração, que a oração não resolveu, o que mais ia resolver? Então eu estou aqui para te dizer que você não é extraterrestre por causa das cicatrizes. Você não é abandonado por Deus por causa das cicatrizes, porque nas cicatrizes também se manifesta o poder de Deus. Na cicatriz também se manifesta a bondade de Deus. Aí você vai falar assim: pastor, quer dizer que Deus está me punindo? Não, eu estou aqui para te dizer que Deus está te amando. Deus está falando assim: está tudo bem, ele vai mancar para sempre, ele vai andar mancando, está tudo bem, mas ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Entre andar normal e continuar sendo Jacó, é melhor passar a mancar e se tornar Israel. E na sua vida Deus vai te colocar cicatrizes. Na sua vida Deus pode ser que já te colocou cicatrizes, para você entender que Ele te ama, que Ele cuida de você, mas você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu não quero ter as minhas cicatrizes. Parece que depois dos 30 a cicatriz vai só ladeira abaixo. Mas também é muita guerra, é muita luta, é muita pancada. Mas uma coisa eu sei: Deus tem cuidado de nós. E quando eu falo de cicatriz, não é para você ser um coitado, achando: ai meu Deus, eu tenho essa marca, eu tenho essa. Não, olha para as suas cicatrizes e lembre dos processos que você venceu. Que aí você vai olhar: Deus foi comigo nessa situação que está marcada aqui, está marcado na testa essa situação, Deus foi comigo. Eu estou mancando nessa situação, mas Deus foi comigo. Eu perdi um pedaço do dedo, mas Deus é comigo. E no meio do seu ministério vão ter muitas cicatrizes, mas no meio dessas cicatrizes, em cada uma delas, o Deus Todo-Poderoso vai falar assim: eu estive com você nessa batalha. Paulo defendendo o seu apostolado em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai falar de naufrágios, ele vai falar de nudez, ele vai falar de escassez, ele vai falar das quarentenas de açoites, mas ele vai falar que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Irmãos, é muito gostoso contar uma história. Segunda-feira eu fiz uma reunião no instituto, chamei todo mundo lá e falei assim: irmãos, nunca faltou R$1. Irmãos, é gostoso você falar isso. É muito gostoso. 8 anos de história, cada desafio que só Deus para ajudar. Nunca faltou R$1. Mas cada situação que eu pensava: vai faltar. Não vai faltar R$1 não, vai faltar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Mas Deus se manifestou. Então, se prepare para contar milagres. Mas irmão, se prepare para dobrar o joelho e enfrentar talvez a esterilidade. É muito gostoso chegar com Samuel no braço, mas o mais bonito não é o Samuel no braço, é o dia que Ana estava de joelhos dobrados, derramada diante do Senhor e falando assim: Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo. Você está embriagada? Não, eu não estou embriagada, eu estou pedindo a Deus. E Deus fez. Aí depois fica gostoso mostrar a cicatriz. Estou mancando, mas Deus é comigo. Eu já perdi, mas Deus é comigo. E essas cicatrizes contribuíram para que eu estivesse aqui. Número 3. Nós precisamos de viver isso.
existe um antes do Jaboque e um depois de Jaboque. Existe um Jacó antes, que daqui para frente ele é Israel. Por quê? Como um príncipe, ele luta com Deus e prevalece. O Jaboque não é um local desejado por nós, mas é lá que nós somos transformados por Deus em novas pessoas. O Jaboque é um lugar de sepultar o velho homem para nascer um novo homem. Existem processos que nós enfrentamos. Acho que eu estou me tornando especialista em processo. Já vai para 3 anos, né, que Deus está trabalhando na minha vida. Mas guarda isso. Nenhum processo é para nos matar. Mas enquanto Deus não extrair o melhor de você, não vai acabar o processo. Se você quiser anotar, anota isso, que isso aí é libertador. Enquanto Deus não extrair de você o que Ele quer com aquele processo, o processo não vai acabar. É garantido. Deus só vai completar o processo, completar ciclos. Eu acredito muito que nem todo sofrimento dura para sempre. Alguns vão durar enquanto a gente existir. Mas guarde isso no seu coração. Nós enfrentamos processo. Se acabar a energia, finge que não acabou, que eu vou continuar, amém? Nós enfrentamos processo. E o Satanás sabe disso. Eu falei isso para o Ganá esse dia. Ganá, segura, não para, porque Satanás sabe que se você der mais um passo, você vai vencer esse ciclo. E a gente vai de ciclo em ciclo, irmãos. E parece que é na época do videogame, não sei se você jogava isso quando era novo. Parece que o mestre da fase é o mais poderoso de todas as lutas. Mas quando a gente vence ele, irmãos, aí a gente vive uns dias talvez de calmaria. E depois vai vir um mestre ainda mais forte, mas a gente está mais forte também. Você que entrou por essas portas e está passando muito problema. Satanás está te atacando, você está desanimado e pensando assim: Deus, eu não aguento. Segura mais um pouquinho, respira, enfrenta, faz igual Davi, vai para cima de Golias, enfrenta o inimigo na força de Deus, e amanhã você me conta o que Deus fez. Porque talvez o lugar que você está hoje é o lugar que você veio tentando caminhar há alguns anos atrás, mas Satanás conseguiu te rastrear. Aí Deus te deu graça, te deu uma nova chance, te trouxe de novo para a presença de Deus. E agora você está enfrentando de novo essa luta, você está enfrentando de novo, como alguns anos atrás. Mas eu quero liberar sobre a sua vida, que dessa vez você vai vencer esse Jaboque. Dessa vez você vai estar face a face com Deus, e Ele vai te dar graça para você vencer, Ele vai te dar graça para você enfrentar, e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Irmãos, existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Eu e você precisamos de viver isso. Eu não posso aceitar que a gente venha para a igreja, troque de religião, faça curso de batismo, tome ceia e continue a mesma pessoa que nós éramos lá atrás. Queridos, o Espírito Santo passou a morar dentro de você, e isso fez de você uma nova criatura. Você foi justificado, redimido, perdoado, recebeu de Deus um novo coração. Então eu aprendo que depois de Jaboque, depois de Peniel, você tem que acreditar que você não é mais a mesma pessoa, e nunca mais a mesma pessoa. Se a gente lê o 33... a gente vai ver que depois de Peniel é o próprio Deus que guerreia as nossas guerras. Jacó montou um monte de estratégia, sabe o que aconteceu? Esaú já veio beijando ele, abraçando ele. Esaú não queria nem dar nem os presentes. Falou assim: eu quero você, meu irmão. Enquanto você estava sendo trabalhado lá, Deus trabalhou aqui também. Então você já está perdoado, fica tranquilo. Queridos, isso é andar em favor de Deus. Talvez você está lutando com situações, você tem que lutar com Deus. Entender o que Deus espera de você. E você entendendo o que Deus espera de você,
Deus vai guerrear as suas situações. Pastor, você precisa fazer o quê? Dobrar o joelho, se aproximar de Deus. Disposição na presença de Deus, constância na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai colocar tudo no lugar, do jeito dele. Amém? E o quarto e último, você é parte do plano, mas transformado. Abraão recebeu uma promessa, Isaac, Jacó, José, Judá, e aí sim uma nação, o povo da fé, o povo de Deus, e nós somos parte de algo muito grande. Nós somos parte de algo muito grande, mas transformados. Irmãos, não adianta ser um dos patriarcas, não adianta ser alguém que está com o nome em algum lugar, na membresia da igreja, não. Precisamos de ser pessoas transformadas. Talvez você nem vai aparecer o nome, mas sendo transformado, faz toda a diferença. E falando como Batista Reviver, eu creio naquilo que Deus vai fazer. E diante dessa palavra, nós precisamos de estar alinhados, porque é um privilégio para Jacó ter passado por tudo que passou e um dia ter estado face a face com Deus. É um privilégio. E para nós é um privilégio. Deus poderia ter escolhido muitas pessoas para estar aqui hoje, e Ele nos escolheu. Deus poderia ter escolhido muitas pessoas para ouvir a respeito de Deus, e Ele nos escolheu. Deus poderia ter escolhido várias pessoas para chamar de amigo, de filhos, mas Ele escolheu você. Nós não merecíamos. Irmãos, é um privilégio. Quanta gente morre sem ouvir a respeito de Deus. Quanta gente não tem esse contato que você tem. Aí Deus escolheu alguém lá na sua casa, esse alguém se rendeu, aí você passou a ouvir sobre Deus de uma pessoa chata, que pegava no seu pé. Irmãos, isso é privilégio. Seu amigo se rendeu e o evangelho foi jogado na sua cara. Isso é privilégio. Você está dentro da casa de Deus, e isso é um privilégio. Fazer parte da história de redenção é um privilégio. Carregar o nome de Cristo é um privilégio. No meio das nossas lutas, e a gente não gosta de luta, eu não gosto de luta, mas poder dobrar os joelhos e falar: Jesus, o trem está feio, mas eu estou aqui de joelho dobrado, e eu sei que você está me ouvindo. Irmãos, isso não tem preço. Tem gente que recorre a tantas coisas, bebida, droga, prostituição. Nós temos um privilégio. Irmãos, de joelhos dobrados, sentado, deitado, no fogão, no tanque, no carro, no banheiro, nós temos um privilégio. Ousar chamar Ele de Pai, com o véu rasgado, todo errado talvez, e falar: Deus, estou errado de novo, mas vim de novo, porque eu acredito no seu perdão, e eu quero que você se coloque de pé. Irmãos, Deus tem uma graça muito especial para revelar aos nossos corações. Essa é uma palavra que ela nos conforta, que ela nos exorta, que ela nos anima, que ela nos encoraja, porque cada um aqui tem as suas debilidades, cada um aqui tem suas lutas, irmãos. Eu conheço alguns aqui de perto, e eu sei que não é fácil para ninguém, mas eu acredito que o poder de Deus está disponível para nós. Eu acredito que tem uma graça disponível para as nossas vidas, e eu quero nesta hora orar para que Deus nos fortaleça. Eu queria que você, de 2 a 2, homem com homem, mulher com mulher, exceto casal, né? Que você orasse com alguém que está do seu lado,
Se você for casal, pode dar a mão à sua esposa, fique à vontade. Mas se não, homem com homem, mulher com mulher. Eu quero orar, irmãos, porque tem gente que está em Peniel hoje. Tem gente que está lutando a noite inteira e está pensando em parar, está pensando em desistir. Eu não queria que ninguém ficasse sozinho, tá? Quem está sozinho, acha alguém aí para ministrar sobre a sua vida. Nós acreditamos num Deus que faz. E eu quero que você clame pela vida desse irmão. Pai, nós cremos no seu poder. Nós cremos na tua presença, Pai. Nós cremos que nós não saímos da nossa casa em vão. Nós cremos, ó Pai, que há poder na sua palavra. Deus, enquanto nós estamos aqui, o teu Espírito, Pai, está ministrando aos nossos corações. Enquanto nós estamos aqui, Pai, eu sei que o teu Espírito está reavivando a chama da tua presença nos nossos corações. E nós como igreja, Pai, estamos aqui clamando em favor dos nossos irmãos, uns com os outros. E nós nesta hora também ministramos sobre quem está em casa, Pai, orando conosco, ouvindo essa mensagem. O Senhor é poderoso, Deus, para liberar algo sobre as nossas vidas. O meu irmão, ó Pai, que precisa de uma graça do Senhor em alguma área, libera a tua presença, Deus, sobre a vida dele. O meu irmão, ó Pai, que está passando esse val de Jaboque, passando por um problema, ferido, Pai, angustiado, pensando em parar, pensando em desistir, que ele seja alcançado pelo Senhor. Deus, eu não sei a luta dos meus irmãos, eu não sei, Deus, a respeito de enfermidade, mas eu quero orar, sustenta meus irmãos agora, Pai, na enfermidade. Se tem alguém aqui com um diagnóstico, meu Pai, que humanamente é impossível das coisas acontecerem, eu oro, Pai, sustenta esse irmão em meio a esse deserto. Os meus irmãos que entraram por essas portas preocupados, ansiosos, angustiados, meu Pai, o olhar humano não mostra saída, o olhar humano diz que não tem jeito, o médico diz que não tem jeito, a conta bancária diz que não tem jeito, mas nós, Pai, acreditamos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que pode liberar uma palavra, o Deus que pode manifestar a tua presença. Deus, o meu irmão que entrou por essas portas e não acredita, Pai, no seu cristianismo, não acredita na sua fé, Pai, no olhar dele não tem como ele viver, ele até tenta, mas não consegue. A minha oração nessa noite é essa, Pai, libera a tua presença, libera o teu Espírito, libera o teu poder e marca vidas aqui hoje, renova, Pai, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que a igreja pensa, não importa o que eu penso a respeito dessa pessoa, mas o que importa, Pai, é o poder do Espírito Santo, que é capaz de transformar, que é capaz de restaurar, que é capaz de fortalecer. E eu oro em nome de Jesus que a tua igreja seja fortalecida, que a tua igreja seja restaurada, Pai, que nós venhamos olhar com os teus olhos, em especial para a nossa casa, a nossa família. Eu sei, ó Deus, que pode estar tudo perdido, mas nós acreditamos num Deus que faz milagres, e a minha oração é essa, Pai, faça um milagre no nosso lar, faça um milagre na nossa casa e manifesta o teu poder, e em especial cada tratamento que nós estamos recebendo de Deus, que em meio a esses tratamentos nós venhamos crescer, nós venhamos frutificar e possamos ser direcionados pelo Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.